Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Pastor Paulo César para trazermos uma palavra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. Nesta oportunidade, estamos de posse da espada do cristão. O Espírito é a espada, a palavra afiada é a Bíblia. E através do ensinamento da Bíblia com a direção do Espírito Santo, nós vamos meditar numa palavra hoje. Uma palavra que venha confrontar as nossas dificuldades, que venha confrontar as nossas dúvidas, as nossas perguntas e nos dar uma direção por parte de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. Hebreus, capítulo 4, o repouso do cristão, versículo 5 em diante. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Amém, irmãos? Essa palavra é poderosa no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 11. O Senhor relatando da desobediência do povo, da desobediência da diretriz e da direção de Deus, falando da luta de Moisés, desde quando viu a sarça ardente, desde quando foi instruído por Deus, por poderoso eu sou, a ir até Faraó, eu sou contigo, eu vou contigo. O Espírito de Deus pairava sobre Moisés. Moisés subia ao alto do monte, falava com Deus, recebeu os mandamentos de Deus. Mas havia um povo desobediente, que vivia numa escravidão, que vivia à mercê do povo do Egito, à mercê de Faraó. E mesmo sendo liberto com vários sinais e prodígios pelo Deus Altíssimo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso eu sou, Elohim El Shaddai, aquele povo ainda desobedecia. Ainda assim sentia falta de algo para adorar, tendo Deus presente com ele no deserto, tendo Deus alimentando, mandando codornas, mandando maná do céu, mandando água da rocha, coluna de fogo à noite, nuvem de sombra e refresco durante o dia, mandando as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda buscaram tesouro no ouro mais refinado, dedicar seu tempo e adoração a um bezerro de ouro, fazendo uma desobediência, uma idolatria, e substituindo Deus. E aqui está a palavra que Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo coloca na nossa boca neste momento, como canal de bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para todos nós, inclusive para mim. Não substitua o seu Deus. Você tem um Deus forte, um Deus fiel. Seja obediente a Ele. Não dê espaço para Satanás adentrar dentro do contexto da tua vida. Tenha obediência aos mandamentos, aos ensinamentos,
Tenha obediência ao que diz a palavra de Deus. Não vá atrás de fábulas, não vá atrás de contos, não vá atrás de doutrinas, não vá atrás da religião. Siga o evangelho, siga o está escrito, saia do saiba mais. Tem muita gente querendo explicar Deus, querendo anunciar Deus de uma forma em que Deus não pediu para ser anunciado. Tem muita gente querendo pregar o evangelho, pregando de uma forma que o Senhor Jesus Cristo não pregou, de uma forma que o Senhor Jesus Cristo não viveu, não demonstrou e não morreu por este evangelho. Ele morreu por nós, porque nós estávamos pela desobediência de Adão afastado de Deus Pai. Por um homem, diz a Bíblia, o pecado entrou no mundo, Romanos 5:12. E por um homem, um Deus homem, concebido pelo Espírito Santo, o pecado deixou o mundo, a espécie humana, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram crucificados com Ele, naquela cruz. Romanos 6:6, fosse crucificado com Ele. O velho homem morreu. No teu interior há um novo homem, que para nesse momento para ver esse vídeo. Algo te chama para você acompanhar esse vídeo. Não é eu, não é o homem, é Ele, o maior de todos, o Todo-Poderoso. É o Espírito Santo que diz: ei, escuta um pouquinho, ouça que eu estou falando com você. Você precisa obedecer o que está escrito, irmão. Você precisa seguir a Bíblia. O manual está aqui. Você precisa obedecer para outra vez neste lugar você não ficar fora do repouso do Senhor, do repouso eterno, do repouso aqui, porque a morada eterna, irmãos, começa aqui, mas o inferno também começa aqui. Aqueles que vivem no repouso e na obediência repousam no Senhor, descansam no Senhor, encontram leveza, alegria, estão com seu caminho alinhado nos princípios da palavra, são obedientes aos ensinamentos e repousam no Senhor. Mas aqueles que são desobedientes pagam um preço alto, irmãos. Nós tivemos exemplos na Bíblia. Deus levantou Jonas para salvar um povo, mas Jonas não obedeceu, e o trabalho de Deus aumentou, porque ele teve que salvar o povo e salvar o próprio Jonas. Ele foi lançado ao mar, para a morte. Mas quando há um propósito de Deus, você pode até sofrer, pode passar pelo vale, pode ficar por 3 dias no ventre de uma baleia, como o Senhor Jesus ficou 3 dias no ventre da terra, mas ele volta com tudo, e voltou com tudo porque tem chamado de Deus. Obedeça, não precisa você ser lançado ao mar, não precisa você ficar com medo da tempestade. Obedeça, Pedro, caminhe sobre as águas e não tenha medo. Obedeça a Davi, homem segundo o coração de Deus. Apenas obedeça, e não precisa você provar da desobediência e da ira, não precisa você provar dos laços. Seja obediente. Papai quer dizer para você: filho, eu te chamei para ser cabeça e não para ser cauda. Deuteronômio 28:13. Mas quando fala cabeça, é cabeça da palavra. Talvez você pense essa cabeça que é para comandar uma grande empresa, uma multinacional. Você já vai pensando no pensamento humano. Para ser cabeça, para mandar nos outros, para ser chefe, para ser líder. Calma. Jesus era líder, era mestre, mas olhava para ele era pequeno. Dizia: você é o rei dos judeus? Eles dizem: eu não. Eles estão falando que eu sou. Eu não sou, não. Meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Mas eles dizem que você é o Messias, é o Salvador, é o Filho do Deus vivo. E eu sou. Quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê meu Pai. Mas ele não se dizia ser o que ele era. Ele perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? O que falam por aí? Você tem ouvido? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou um dos profetas. Aí Pedro, tocado
e cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou, e vós, o que dizei? Pedro já tomou para frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Não fale para ninguém. Não comente. Não vai chegar da hora. Você está entendendo, irmão? Obediência. Obediência. Deus te chamou. Deus te escolheu, não foi você que escolheu ele. Jesus te escolheu, não foi você que escolheu. Ele te salvou, ele te resgatou. Ele vai derramar o Espírito Santo dele sobre você. Ele vai derramar a unção dele sobre você. Tem o chamado, vai se cumprir. 1 João 2,27, a unção vem sobre você e é uma unção verdadeira. Não é unção dada por um homem, mas sim por aquele que criou o homem. Com toda a verdadeira unção vinda do Espírito Santo. Mas obedeça. Obedeça. Sabe por que as coisas às vezes não estão indo bem? É porque você não está obedecendo. Deus te chamou para ser boca dele nessa terra, luz no mundo e sal na terra. Ele não te chamou para ficar com os braços e os cotovelos no bar, bebendo, fumando, falando coisa que não deve. Deus te chamou para você representar o Evangelho, para você orar pelos enfermos, para você resgatar os que estão perdidos. Não foi para você ficar no bar, numa mesa de sinuca, horas e horas, numa mesa de carteado, gastando dinheiro. Não chamou você para ficar numa casa de prostituição, se prostituindo, destruindo o templo e morada do Espírito Santo que está em você. Deus te chamou, homem, para você respeitar a tua mulher, ser fiel a ela, cuidar dos teus filhos, ser sacerdote do teu lar. Não para ser um drogado, um bêbado, um homem violento que espanca a mulher. Deus não te chamou para isso, não. Ele te chamou para você ser exemplo, para você ser feliz. Ele não chamou você só para sofrer. Ele não chamou você para trair a tua esposa, para ficar cobiçando a mulher do teu próximo. Não é isso, não. Isso é desobediência. Mulher, o Senhor não te chamou para você ficar dando trela e colocando fotos indecentes na internet, mostrando o que é sagrado para Deus e pertence a teu esposo, mostrando a tua beleza natural, a tua nudez, ficar se expondo. Não, não, não. Isso não é obra de Deus. Deus não te chamou para ficar aqui tentando mal para os outros, levando para casa a riqueza de roubo, de engano, dinheiro oriundo de coisas imundas, de engano, de mentira. Não, Deus quer te abençoar e Ele vai te abençoar com algo digno. Eu estou sendo muito bem abençoado, estou próspero, estou com os bolsos cheios. Qual é a procedência do dinheiro? Cuida. O dinheiro não é maldição, não. Diz que ele é o mal, a raiz de todos os mal. Mas o dinheiro é bênção, desde que ele venha de forma honesta e correta. Aí ele multiplica. Você está entendendo a obediência? Você está entendendo? Davi foi chamado e ungido para ser rei. Mas um dia ele resolveu ficar no castelo. Era uma guerra e um confronto de uma batalha fácil. Ele ficou no castelo. Desobedeceu porque Deus chamou ele para ser rei e para estar à frente do exército. Não para ficar em casa. Ele ficou em casa. Aí ele viu o que não devia ver. Fez o que não devia fazer. Tentou resolver, se complicou. Aí ele teve que mandar à morte um dos melhores comandantes que ele teve. Que era amigo dele, fiel a ele. E pesou sua consciência. E naquela saidinha com Betseba, ela acabou engravidando. E a criança morreu. Está vendo o preço da desobediência? Paulo seguia os cristãos. Ele ia contra o princípio do ensinamento de Jesus Cristo. Foi um encontro a caminho de Damasco, Atos capítulo 9, que Paulo conheceu a verdade e a verdade o libertou. E ele se tornou um dos maiores pregadores do evangelho, do amor, da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas antes era desobediente. Você não precisa sofrer o que Paulo sofreu, não precisa sofrer o que Davi sofreu, não precisa sofrer o que Jonas sofreu, não precisa sofrer o que tantos outros homens da Bíblia sofreram por desobediência. Você precisa obedecer, ouvir a palavra, acreditar e crer que o Senhor Jesus já sofreu todas as dores por nós. Todo o sacrifício
foi feito por aquele que obedeceu. Toda dor, toda luta, todo pecado, toda transgressão, ela foi pago naquele madeiro por aquele que não desobedeceu, por aquele que obedeceu. Por amor a mim, por amor a você, por obediência a Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo tomou sobre o seu corpo todas as nossas pisaduras. 1 Pedro 2:24, Isaías 53, 4 e 5. O seu corpo foi encharcado do lamaçal de pecado. Ele era o único justo, se tornou o homem mais pecador do mundo, porque ele tomou tudo sobre si naquele madeiro. Todas as nossas iniquidades, toda a nossa inveja, adultério, prostituição, criminalidade, idolatria, tudo ele tomou sobre si. E levou e pagou a conta, derramando o seu sangue precioso, sangue de inocente, para que eu e você estivéssemos ressuscitados com ele, com o amor de Deus. E agora nós estamos em Deus Pai, com a graça do Deus Filho e do Espírito Santo. Somos nova criatura, as coisas velhas ficaram todas para trás e tudo se faz novo. 2 Coríntios 5:17. Então aquele único justo se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Agora nós somos eleitos, embaixadores de Cristo nessa terra. Obedeça. Faça valer a pena o sacrifício que Deus Pai e Deus Filho fez por você. Seja você boca de Deus nessa terra. Ame mais, perdoe mais, viva em paz, dê bom exemplo, saia do pecado, fuja do lamaçal do pecado, corre do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Você não deve confundir uma passagem da Bíblia que muitos acabam confundindo, dizendo assim, que é onde abundou o pecado, superabundará a graça. Dizer assim, não, eu posso pecar, o Senhor vai me perdoar mesmo, e aí eu vou me tornar um grande homem de Deus. Então eu vou pecar primeiro para se tornar um grande homem de Deus. Não, não é isso. O que diz a Bíblia, você talvez não entenda, mas agora você pode entender, onde abundou o pecado. Aonde que abundou o pecado? Sobre o corpo de Cristo. Ali abundou o pecado, tudo veio derramado naquele ombro inocente, naquela vida inocente, naquele Deus homem inocente, que não pecou, que não tinha um pecado, ele é o único justo, a Bíblia diz. Abundou o pecado, encharcou ele transpirou sangue, chorou sangue, e disse, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas eu sei que para isso eu vim, e seja feita a sua vontade, a vossa vontade, não a minha. E ele tomou todas as nossas dores, com um sacrifício vivo, e não reclamou. E ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Está consumado. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E foi consumado, irmãos. Ele obedeceu o Pai e pagou o preço da nossa desobediência. Mas hoje, com o evangelho que ele anunciou, que ele nos deixou, com a direção do Espírito Santo, irmãos, não tem desculpa, você só peca se você quiser. Você sabe que mexer com a mulher do próximo não está certo. Você sabe que roubar não é certo. Você sabe que matar não é certo. Você sabe que mentir, o pai da mentira é o diabo. Aliás, ele veio para matar, roubar e destruir. Isso ele tem feito desde o princípio. João 10:10. Mas no final desse versículo ainda diz, mas eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Obediência. Não quer ficar fora? Quer repousar no Senhor? Obediência. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Jesus entrou no repouso de Deus, Deus entrou no repouso de Jesus, e você com Jesus entrará, se fores até o fim, no caminho estreito, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos irão entrar por ele, porém o caminho estreito leva à vida eterna. Apocalipse 21:7. Aqueles que forem até o fim entrarão no reino de glória e sentarão à destra de Deus Pai junto com o Senhor Jesus. Obediência. Conheça a palavra e ela vos libertará. Leia a Bíblia. João 8:32.
Deixe que Jesus te liberte se você ainda está preso em alguma coisa deste mundo. É só Ele que pode te libertar. João 8:36. Ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente estarás livre. O Senhor Jesus deu a vida dele para resgatar a sua alma, o seu espírito, e te dar vida eterna aqui na terra quanto no céu. Para que você não prove da segunda morte. Porque a primeira morte é um sono. Você acorda. Mas a segunda morte é uma condenação eterna. É inferno. É fogo ardente. É enxofre. É real. Não queira provar da segunda morte. Salve-se a si mesmo e salve os que você ama, compartilhando essa mensagem, lendo a Bíblia Sagrada. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você quer herdar a eternidade? Vá em direção a Jesus. Aceite Jesus agora mesmo, neste momento aí onde você está. Confesse Jesus como teu e único verdadeiro Salvador. E terás um grande galardão no céu, porque Ele irá te confessar diante dos anjos de Deus no céu. Confesse Jesus hoje. Lucas 12:8. E Ele confessa você no céu. Se negares Jesus, Ele também te negará no céu. Lucas 12:9. Irmãos, eu prego a palavra. Eu não prego religião. Eu prego Bíblia. Na verdade, não prego. Quem prega é o Espírito Santo, é a inspiração. Olha, irmãos, pode ver que não tem nada. Ó, aqui, ó, somente a Bíblia. Não tem nada. Somente a Bíblia, a passagem que eu estou lendo. Eu gosto de mostrar isso, porque eu não fui pesquisar na internet. Eu apenas pedi ao Pai que nos desse uma palavra que fosse ao encontro às nossas necessidades. E essa palavra serve para você e serve para mim. Vamos obedecer. Nossa salvação está na nossa obediência. Deus pede para nós, não é sacrifício vivo, sim obediência. Obedeça mais. Ouça a voz do Espírito Santo. Caminhe nas diretrizes do Evangelho. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. Graça e paz, irmãos. Me chamo Paulo César Oliveira, pastor Paulo César. Se sentir no coração, compartilha essa mensagem com mais alguém. Dá o seu like e manda mensagem para outras pessoas. Nos ajude a evangelizar o povo de Deus. Porque eu quero morar na glória junto com você e com todos nós. Abraçar e estar face a face com o nosso Criador e o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, com a graça e a direção do Espírito Santo e de Deus Pai. Deus abençoe. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem aqui no canal.